tema se refira muito a isso, né? Carlos Alberto já palestrou para a gente, então ele já sabe como funciona, né, Carlos? Eu vou ler um trecho do... Gil, só vou pedir uma gentileza. Tem uma projeção do WEC ali de músicas, ela interrompe a minha apresentação. Aí eu peço para quem está projetando a música ali que, por favor, encerre ela. Isso, obrigado. Obrigado, voltou. Agora sim. Voltou, deu certo? Deu certo. Então, o Carlos Alberto, ele já palestrou para a gente, né? Ele é da cidade de Itapuá. Veio novamente palestrar para a gente. Então, Carlos, você já sabe como... Boa noite. Boa noite. Eu vou ler um texto, e daí eu faço a prece inicial, passo a palavra para você. E daí, como é de praxe da UEC, a gente pede para o palestrante fazer a prece final, né? E deixar uns 5 minutinhos no final, se alguém quiser falar alguma coisa, né? Ou questionar alguma coisa, se você quiser falar algo. Pessoal, eu vou pedir para quem está acompanhando para que desliguem os microfones para que não atrapalhe a palestra do nosso irmão. Beleza? Obrigada. Então, deixa eu ler o texto. Sou um espírito, de Denis Soares. A tentativa de, no mundo, eu me entender, é mais segura, de mais longe eu enxergar. Se eu buscar com a cuidado e perceber que não sou só isso aqui, há muito por trás das cortinas desse véu, que me explica, me define bem melhor. Eu não me culpo se não sou como pensei, pois eu sou uma obra da ação de Deus. Sou um espírito que anda pelo universo a procurar o Pai que me deu a vida para eu melhorar. Sou um espírito e sempre busco aprender, me educar. Agradeço porque existo, por poder lutar, por poder trilhar o caminho que me eleva e que me faz poder amar. Do livro Letras de Luz. Então, a quem desejar fechar os olhos, para a gente se conectar, né? Tentar visualizar a presença do Mestre Maior, que é o nosso Mestre Jesus, nosso amado Mestre, nosso modelo e nosso guia. Mestre, protege nossos lares, nossa família, protege nossas vidas de energias ruins e de situações que não venham para somar e nos melhorar como pessoas. Jesus, vós que sois todo poder e bondade e o mais puro amor, ilumine nosso irmão Carlos para que consiga repassar com maestria tudo o que ele preparou para nós nesta noite. Obrigada, Senhor. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Meu amigo, meu irmãozinho querido, é toda a sua palavra, tá bom? Obrigado, Gi. Boa noite a todos. Eu agradeço novamente ao EC por me dar a oportunidade de falar um pouquinho a vocês aqui. Como sempre digo, eu não sou palestrante. Eu apenas gosto de compartilhar um pouquinho do que eu estudo, do que eu pesquiso e do que eu sei. Sei muito pouquinho, sei quase nada, né? Eu sou um grão de areia na areia da praia ali. Mas eu vou tentar, né, da melhor maneira possível, passar a vocês aí um pouquinho do que eu estudei. Como a gente já falou, o tema nossa conversa de hoje, não vou dizer palestra, nossa conversa de hoje, é conhece-te a ti mesmo. Aqui, preste atenção nesse desenho, aqui, por favor. Vejam bem que o conhecimento, o autoconhecimento, nada mais é do que um mergulho, uma viagem, uma introspecção. Entrarmos dentro de nós mesmos, digamos assim, né? Sendo bem
redundante assim, para que nos conheçamos, tentemos nos conhecer. E é o velho olhar para o espelho. Olhar no espelho, ver aquela imagem ali e saber quem está ali. Porque é muito fácil para a gente dizer, poxa, eu conheço fulano, conheço o vizinho, a vizinha, meu irmão, minha esposa, meu filho, como a palma da minha mão. E não me enganam, eu sei tudo que eles fazem, sei suas vontades, seus desejos. Mas e quanto a nós? Quando pergunto, quem é você? Que responde-se normalmente? Ah, eu sou o Carlos, eu sou o fulano. Você responde o nome, seu nome. Mas o seu nome você não escolheu. Foi lhe dado por seus pais. Você não escolheu o seu nome. Mas tudo bem. Aprofunde mais quem você é. Já me diz, ah, eu sou professor, ah, eu sou militar, ah, eu sou industrial, eu sou comerciante, eu sou casado. Eu falo de si superficialmente. Moro na tal rua, meu telefone é tal. Sim, mas isso é se conhecer? É o seu conhecimento? É o seu máximo de conhecimento? Problemas. Todos nós temos problemas. E colocamos a culpa de quem? E quem está do nosso lado, quem convive conosco. Geralmente é quem sofre, quem está mais perto. É o marido que reclama que a esposa está sendo fria. É a esposa que reclama que o marido não escuta ela. É o pai que reclama que o filho está rebelde. Ou então o filho reclama, meu pai está sendo muito severo comigo. Ou então, vamos mudar um pouquinho. O patrão dizendo, meu empregado fazendo corpo mole, não quer trabalhar. O empregado fala, não, mas meu patrão é muito rígido, não me reconhece. Então, problemas nós temos. Mas qual a tendência? É nos refletirmos esse problema para alguém. Dizer que alguém é a fonte do nosso problema. Nunca olhamos para nós. Aí, como sempre, eu gosto de colocar algumas perguntinhas para que nós possamos refletir. Será que os problemas que nos afligem são causados pelos que nos rodeiam ou são, na verdade, provocados pelas atitudes que tomamos ou que deixamos de tomar? Ainda, será que temos feito por merecer a benevolência, o carinho, a compreensão, o amor, a atenção que recebemos dos que convivem conosco? Ou ainda, será que temos apenas agido como egocêntricos, querendo que apenas venha a nós o nosso desejo, e nada de distribuir aos outros o que desejaríamos para nós? Essas perguntinhas eu vou deixar para vocês. Bom, eu estive vendo no Livro dos Espíritos uma questão muito bacana, que tem tudo a ver com a palestra, a questão 919, onde o codificador pergunta ao Espírito da Verdade: qual o meio mais eficaz para nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? Como resposta, uma resposta bem breve, bem sintética, mas muito bela, o Espírito da Verdade falou: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Essa frase icônica, digamos assim, ela é atribuída a Sócrates. Porém, não. Sócrates a leu. Ela estava escrita na entrada do oráculo de Delfos, que ficava no templo de Apolo. Ele leu essa frase, achou interessante e trouxe ela para si. Ele guardou ela, adotou como sua filosofia de vida essa frase. Tanto que esse conhece-se a ti mesmo tornou-se uma referência na busca não só do autoconhecimento, mas do conhecimento do mundo e da verdade para Sócrates. Para ele, conhecer-se é o ponto de partida para uma vida equilibrada e, por consequência, a mais autêntica
e mais feliz. Então, o autoconhecimento. Eu tomei liberdade de trazer uma foto aqui, uma foto das ruínas do Templo de Apolo, né, onde, pela história, ficava o chamado Oráculo de Delfos, onde nesse oráculo tinha uma sacerdotisa chamada Pítia. Ela perguntou para Sócrates, quando ele foi lá em busca do seu conhecimento, do seu autoconhecimento, ou do conhecimento do mundo, ela perguntou para ele, o que você sabe? E ele lançou aquela resposta magnífica, que até hoje todos falam, só sei que nada sei. É só um pouquinho, só uma viajadinha no conhecimento aí. Pois então, para nos oferecer meios de melhor compreender a preciosa lição, o codificador ainda pergunta mais ainda aos espíritos. Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Essa foi a outra pergunta feita por Kardec, com relação ao conhece-te a ti mesmo. A resposta foi um pouco longa, né, mas bem objetiva. Foi dada por Agostinho, Santo Agostinho, o espírito de Agostinho, que ele nos oferece um método que utilizava quando encarnado para atingir o conhecimento. Foi uma resposta bem elaborada, bem longa. Eu não trouxe toda ela aqui, eu trouxe apenas um pedacinho dela, que eu quero dividir com vocês. Aqui está o início da resposta que Santo Agostinho deu a Kardec. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aqui é só o começo da resposta de Santo Agostinho. Aí ele nos dá a receita, a famosa a receita da espiritualidade e a prática eficaz para melhorar já nessa vida. Porque como, né, eu acho que todos nós buscamos aqui, é melhorar a cada dia, né? A nossa evolução tem que acontecer. Como eu digo, pelo amor ou pela dor, ela vai acontecer. E conhecer-se a si mesmo, examinando a consciência. Santo Agostinho especificou que o modo de fazer isto é realizar um interrogatório preciso e diário de si mesmo, ou a si mesmo, com o amparo de Deus e da espiritualidade que nos orienta. Ele nos sugere, Santo Agostinho nos sugeriu ainda, na sua resposta um pouco longa que eu falei que ele tinha dado, que nós fizéssemos uma reflexão. E nessa reflexão nós nos calcássemos em 5 pontos, em 5 questões. Vamos às questões. A primeira. Perguntai-vos o que fizeste e com qual objetivo agiste em tal circunstância. Bom, a pergunta, a parte inicial é muito fácil, né? O que eu fiz? Muito bem, eu faço um exame de consciência e vejo tudo que eu fiz durante o dia, né? Todas as minhas ações, todas as minhas reações, tudo que eu falei, tudo que eu não falei. Mas e o resto? Mas com qual objetivo eu agi na situação ou pela situação? Aí fica mais profunda, uma questão mais profunda. E essa profundidade aqui, ela coloca o objetivo das nossas ações. Por que fizemos isso? Com que interesse fizemos isto? Aí começa a pegar. Quais são os propósitos que nos motivaram a fazer ou não fazer o que foi feito durante o dia, o que não foi feito durante o dia? Por que eu fiz? Por que eu não fiz?
A segunda pergunta: se fizeste alguma coisa que censurais em outrem. Nós temos uma grande capacidade, que é bem desenvolvida, de olhar para fora, de olhar o outro. Né? E é fácil para a gente criticar. Né? Nós vemos o que o outro faz, vemos o que o outro não faz. Né? Mas isso, se nós vemos, é que nós estamos projetando aquilo que nós já somos, ou que já deixamos de ser, ou que podemos ser. Aí nós criticamos deles, os outros. Mas e a gente? Que é fácil apontar o erro do vizinho, o erro do amigo, o erro da esposa, do filho, do marido. É muito fácil apontar o erro. Condenar, exigir dos outros. Mas e a gente? E como é que fica o nosso lado? Eu sou capaz de assumir esse erro? Eu sou capaz de bater no peito e dizer, eu errei? Temos que reconhecer aquilo que também possuímos. Nós também somos falhos. A outra perguntinha que ele nos coloca, Santo Agostinho nos coloca, fazemos diariamente a nossa consciência. Se fizestes alguma coisa que não ousarias confessar. É um questionamento ético, né? A minha conduta para comigo e para com o próximo. O que eu fiz? Eu posso expor meus pensamentos, minhas atitudes, o que eu sinto, o que eu fiz? Eu posso colocar as claras na mesa? Eu tenho essa coragem de fazer isso? Coragem de assumir minhas opiniões, o que eu fiz, as minhas vontades, atitudes? Eu tenho essa coragem realmente de fazer isso? A quarta colocação de Santo Agostinho: se aprovesse a Deus me chamar neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Resumindo essa pergunta aqui, e se você morresse hoje? E se eu morresse hoje? Eu estaria pronto? Eu teria deixado tudo ok? Falar da morte é uma coisa muito complicada, né? Apesar de nós sabemos que é a nossa única verdade, nosso único destino, né? Nós vamos morrer nesta vida, né? Vamos deixar essa carne. Alguns se sentem um pouco desconfortáveis com a ideia, né? Não é muito agradável, né? Falar de morte, né? Pensar todos os dias nela. Não é agradável. Mas e se eu brigo com minha esposa, discuto com meu filho, tenho um problema sério de que eu poderia resolver e não resolvi, e tenho infarto fulminante, e não consigo resolver, e parto desta para outra, com essa dor no coração, com esse peso, deixo um peso, levo um peso. São coisas que nos fazem pensar. É uma questãozinha bem difícil de engolir, mas temos, faz parte do nosso autoconhecimento. A quinta questão: examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra vosso próximo, e, enfim, contra vós mesmos. Bom, vamos começar. Nós discutimos todos os dias, né, nossa relação amorosa, nossa relação profissional, nossos problemas familiares, nossas dificuldades. Mas e a nossa relação com Deus? Nós pensamos nisso? Nós realmente buscamos a Ele, buscamos o seu conforto, né? Conversamos com Ele? Aí a pessoa diz, não, eu rezo todos os dias, eu faço minhas orações de manhã, de noite, meio-dia, mas repetição de palavras
repetição de palavras é uma conversa. Uma conversa com quem eu amo, uma conversa com quem eu quero contar o meu dia, contar meus problemas, pedir uma ajuda, pedir um conselho, pedir uma luz. Confundimos essa repetição de palavras com falar com ele. Então, rezemos, tudo bem, mas não esqueçamos de falar com ele. Quando acontecem coisas boas, né, na nossa vida, né? Oh, beleza, muito bem. Aí, alguns lembram de agradecer a Deus. Outros, beleza, passou. Mas se acontece alguma coisa de ruim, se acontece algo que foi um imprevisto, nós já não compreendemos. Aí nós já ficamos, poxa, por que aconteceu comigo? Por que Deus me abandonou? Por que aconteceu? Nós temos que entender que tudo o que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós recebemos, veio dele. A cada um por suas obras. Todo bem que fazemos, nós receberemos o bem de volta. Todo mal que fazemos, nós seremos compelidos a melhorar de uma forma ou de outra. Tem uma frase aqui também com relação a o examinar o que poderia ser feito quanto ao vosso próximo. Às vezes o nosso próximo não é nosso amigo. Nós temos desafetos. Infelizmente, né, ainda estamos nesse plano aqui para nos corrigirmos. Nós temos desafetos. Temos amizades? Muitas. Temos desafetos? Também. Às vezes nem sabe que tem, mas tem. Aí tem uma frasezinha que eu vou me permitir ler aqui, que eu achei interessante. Não negligencieis a opinião dos vossos inimigos, porque estes não têm nenhum interesse em dissimular a verdade e, frequentemente, Deus os coloca ao vosso lado como um espelho para vos advertir com mais franqueza o que faria um amigo. Às vezes um amigo não nos fala, né? Ele vê a gente com nossos defeitos, nossos tropeções, mas às vezes ele não fala, ou fala sem querer magoar. A pessoa, um desafeto nosso jamais faria isso. Ele chegaria e falaria na tampa, sem rodeios. Você fez isso. Você é isso. Não tem rodeios. E na grande sabedoria divina, isso também vem para nos ajudar. Nós temos que aprender com os amigos e com os inimigos. Eu não gosto de falar inimigos porque eu acho muito pesada essa palavra. Desafetos, seria melhor. É uma proposta valiosa para que reformulemos comportamentos sob críticas e inimizades, vendo nelas auxiliares divinos para o nosso crescimento. E contra nós mesmos? Nós estamos nos sabotando? Nós estamos nos ajudando? Nós estamos mascarando nossos problemas? Nós estamos colocando embaixo do tapete nossos problemas, nossas dificuldades? Todos nós temos problemas, todos nós temos fraquezas, todos nós temos algo a corrigir, algo a melhorar. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Todos nós temos. Então, não podemos nos sabotar. Nós temos que fazer com que nós mesmos queiramos crescer, melhorar sempre. E isso faz parte do autoconhecimento também. Isso é se conhecer, saber suas fraquezas. Dessa maneira, precisamos ter coragem e fazermos uma viagem para dentro de nós mesmos. Enfrentar a escuridão dos nossos pensamentos. Enfrentar o deserto de nossas vontades, de nossas dificuldades. Analisarmos se temos feito por merecer o bem que desejamos em nossa vida.
Às vezes nós reclamamos, né? Ah, eu tenho dificuldade, eu não consigo caminhar, eu estou patinando, eu estou aqui, né, com problemas, não consigo andar, não consigo crescer, prosperar. Mas será que eu tenho feito para merecer isso? Será que eu estou buscando? Será que não estou negligenciando alguma coisa? Às vezes em mim mesmo. Às vezes até a falta de confiança, a falta de ouvir a inspiração divina, aquele famoso falar com Deus, peço ajuda, peço orientação, ouvir nossos mentores. Às vezes aquela ideia maravilhosa que nos surgiu do nada, é uma inspiração deles para nós. Eu achei mais algumas dicas interessantes aqui para colocar, que é praticamente um resumo daquilo que Santo Agostinho nos falou. É uma análise mais enxuta para que nós alcancemos o autoconhecimento. Coisas bem básicas, bem simples. Primeira, ter humildade. Aqui eu faço uso de um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Sem humildade, construímos virtudes que não temos, como se tivéssemos uma roupa para esconder deformidades de nosso corpo. Tenhamos humildade sincera, pois sem essa humildade sincera, nós vamos esconder nossos defeitos e vamos só exaltar nossas qualidades. Ou seja, vamos usar a roupa para esconder algo que está ruim na gente. Colocar uma roupa bonita, um terno bonito, em cima de um corpo cheio de feridas. Eu vou exaltar uma beleza e esconder um problema. Esconder uma dificuldade, um defeito. Temos que ter humildade para compreender que nós erramos, que nós somos passíveis de erros e que podemos aprender com esses erros. Não é só acertando que a gente evolui. A gente evolui muito mais errando. Temos que ser melhores hoje e amanhã melhor que hoje. Ontem, anteontem, cada dia melhor. O amanhã é uma página em branco, aberta ainda, para que nós possamos escrever. E é aí que vamos melhorar. Buscar nossas dificuldades, fazer nosso exame de consciência do hoje, para que amanhã não cometamos os mesmos erros. E não tenhamos de assumir, vergonha de assumir o que erramos. Errar é humano. Nós somos humanos. Compreender o próximo. Sermos humildes, depois compreender o próximo. Aqui também me valho de um pequeno trecho do Evangelho. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem não peca? Quem não tem pecado? Se conseguimos ser humildes, conseguimos compreender que nós erramos. E que também o próximo erra também. Então, se eu erro, o próximo também pode errar. Então, se eu tenho pecados, o próximo também pode ter pecados. Mas por que eu vou atirar pedra no pecado do meu próximo? Condená-lo pelo que ele fez? Dizer, ele é tal coisa, mas eu também sou. Vemos assim que ninguém está sem pecados, que todos temos atitudes, todos temos coisas a corrigir na nossa caminhada. E se nós conseguirmos, né, descobrir essa dádiva de compreender o próximo e sermos humildes, a gente vai aprender a perdoar. Vai aprender a perdoar porque nós somos falíveis. Nosso próximo também é falível. E assim, perdoando, compreendendo, sendo humilde, a gente consegue ter um convívio muito melhor. E quem está ao nosso redor. Mais uma questãozinha. Interrogar a consciência.
Depois que nós buscamos a humildade, nós buscamos compreender o próximo, temos que fazer uma análise sincera da nossa consciência. Ver se fomos úteis em todos os momentos, se fizemos o que tínhamos que fazer em todas as oportunidades, se estendemos a mão, se conversamos com quem tinha que conversar, se ajudamos o nosso próximo. Se podemos à noite colocar a cabeça no travesseiro e dizer: eu cumpri a minha missão, hoje eu fiz o meu melhor, fiz tudo o que estava ao meu alcance. Porém, amanhã eu quero fazer mais e melhor. E é assim que vai melhorando cada dia, cada dia, cada dia. Nos conhecendo dessa forma. Conhecendo nossos erros, nossas dificuldades, nossas fraquezas, para depois conhecer nossas forças, o nosso potencial. É muito importante que refletirmos sobre a nossa vida, compreender quantos sofrimentos e decepções poderíamos ter evitado se tivéssemos agido com humildade, perdão e autoanálise. Olha só, três itens, três coisinhas, né? Humildade, perdão e autoanálise. Quanta coisa poderia ser solucionada ou evitada se nós levássemos em conta esses três itens aí? Quanto sofrimento que nós deixaríamos de causar, ou que o que teríamos para nós, decepções, se nós entendêssemos o nosso próximo, se nós entendêssemos as pessoas, nós buscássemos a nossa autoanálise, buscássemos saber quem somos, o que podemos fazer, o nosso potencial. Todos somos capazes. Todos temos ferramentas excepcionais para desenvolver, para crescer, para ajudar. E também temos que ser humildes, de estender a mão quando é dificuldade. Dizer, ó, eu não consigo, você pode me ajudar? Isso é humildade. Ou eu não sei, você pode me ajudar? Concluindo, minha gente, não me alonguei muito hoje, porque esse assunto é muito, muito, muito extenso. O autoconhecimento é o começo de toda a sabedoria. Do mesmo modo que vemos num espelho límpido as imperfeições e belezas do nosso corpo, na sua forma verdadeira, somente através de rigoroso autoexame poderemos conhecer os nossos defeitos e as nossas virtudes. Com o autoconhecimento, nós temos sabedoria. E essa sabedoria nos faz sermos mais justos conosco e mais condescendentes com o nosso próximo. Nós vamos entender o nosso próximo. Nós vamos nos entender também, vamos nos compreender mais facilmente, saber quem somos. A partir de hoje, tenho certeza que todo mundo que for olhar no espelho vai pensar nisso. Você está se vendo mesmo naquele espelho? É você? Você conhece quem está ali? Sabe quem é aquela pessoa? O que ela pensa? Tem coragem de expor essa pessoa para o mundo? O que ela faz? O que ela pode fazer? São coisas que a gente tem que aprender. É difícil? Muito difícil. Vamos conseguir de imediato? Não. Isso é um exercício diário. É uma caminhada diária. Isso aí requer muita paciência, muita sabedoria e muito autoanálise. Temos que nos analisar. Eu tomei a liberdade de trazer aqui também a frase completa que estava escrita lá no
no portal do templo de Apolo, na entrada do templo de Apolo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ou seja, o autoconhecimento é a chave para você voar, para crescer e voar. Você abre as portas do mundo, do universo, para você mesmo, você se conhecendo. Você sabe seus limites, você sabe suas possibilidades, sabe suas limitações, então você consegue crescer, consegue evoluir, consegue ser melhor a cada dia. Meu muito obrigado a todos por ter me ouvido. Eu sei que foi curtinha a palestra, não quis me prolongar muito, porque esse é um assunto bem profundo. Eu achei muita coisa. Se fosse falar aqui, né, fosse falar todos os itens com profundidade, nós ficaríamos aqui mais de 4 horas falando sem parar aqui e faltaria tempo ainda. É uma ótima maneira de conversar, de nos conhecermos, sim, mas vamos buscar também. Eu só joguei a linha, né? Só dei o começo da linha. Agora vocês puxem o novelo para vocês. Busquem o conhecimento, busquem o autoconhecimento, reflitam. É bacana, é muito lindo. Na parte filosófica, na parte religiosa, na parte psicológica, é muito bacana. Bom, conhecimento não ocupa espaço. É muito bom. E o assunto não se esgota por aqui. Gostaria que, se alguém tiver alguma sugestão, alguma colocação, algo a complementar, por favor, me ajude. É muito bem-vindo. Obrigado a todos. Alguém para complementar o tema? Eu achei o tema bem, ele é um tema assim complexo, né, Carlos? Bem, Ele é um tema que ele exige bastante, né, da gente, exige muita disciplina, foco para um melhoramento, né? Conhecer a você mesmo é tão difícil, meu amigo, sabe? É como falou você, a gente coloca a roupa para esconder as imperfeições, né? Mas conhecer a gente profundamente, cada um é difícil. Então a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter aquele. É um caminhar, né? É um caminhar de uma vida toda, né? Uma vida inteira. Você está tentando se melhorar a cada dia. É bem pois é. complexo mesmo. Alguém para complementar? Alguém quer falar alguma coisa? Deixamos aberto. Oi, César, tudo bem? Tudo bom? Estou vendo ele escrever ali. César também é nosso amigo de longa data, né, Carlos? Ou Nosso se é. amigão. Seja bem-vindo, viu, César? Oi, seja bem-vindo. Pois é, que bom que está presente hoje também. Que bom. Fico A feliz. gente fica bem feliz mesmo. E Mais como eu alguém? falei, Gi, esse é um assunto aqui que ele puxa vários outros assuntos aqui. Se for, Sim. né, se for ramificá-lo, nossa, ele abre um leque de possibilidades. Então, eu tentei ser o mais sucinto possível, porque, como eu falei, ele é um assunto que, se for abrir, né, principalmente na nossa doutrina, né, ele abre um Sim. monte de leque para você discutir aqui. Eu vi que a tua palestra ela foi bem objetiva, né? Sim, sim, Que é eu o tentei ser o senão mais objetivo realmente possível. ela ramifica muito, né? É um tema que ramifica bastante, então você tentou ser bem direto. Acho que foi muito bem. Ninguém mais quer falar? Tem mais alguém que queira falar alguma coisa? O microfone está aberto, gente. Oi, Gi, boa noite. Boa noite. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem? Tudo bom? Então, tá bom. Eu estou escutando a palestra agora. Ele não me mostrou nada sobre a palestra. Gostei muito e é uma das coisas que eu sempre utilizo no meu dia a dia, que a gente sempre tem que ser melhor do que ontem. Não podemos ficar cometendo os mesmos erros, né? Então, isso faz com que a gente melhore pessoalmente, né? Ajude o convívio, família, amigos, né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade de sermos melhores a cada dia. E outra coisa que eu ainda falei hoje para ele, que, né, sobre o tema da palestra, né?
E ainda é melhor ainda quando a pessoa que está do teu lado te conhece. Isso é bom, faz a família ser mais unida. Porque às vezes você está do lado de uma pessoa que você não conhece. E isso é maravilhoso. Parabéns pela palestra. Obrigado. É verdade, né, Cláudia? E a gente tem um vício, né? É um vício de sempre estar repetindo os mesmos erros, né? Por isso que eu digo que a gente tem que ter disciplina, para parar e dizer assim, peraí, Nossa, estou mundo aqui, vou mudar isso, né? E como é difícil isso. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Fazer alguma boa noite aí para todos aí, ó. Olha, cara, primeira vez que eu vejo aí esse tipo de situação aí, e o Carlão aí a gente já conhece um pouco de tempo aí. Quero parabenizá-lo ele aí, cara, pelas ideias aí, cara. Cara, vai fortalecer pra caramba as ideias aí. Nós vamos mudar de vida, cara. Eu preciso disso aí. E eu gostei disso aí. Que Parabéns aí. bom, Que que bom. bom. Fico Que bom, e feliz. seja bem-vindo, né, na nossa casa, Não, quando nós puder. vamos seguir essa parada aí e nós vamos tentar mudar de vida. Isso aí. É isso Que aí. Valeu? bom, que bom. Obrigadão, hein? Obrigada pela Valeu. participação. Mais alguém? Mais alguém? Não, ninguém mais quer falar? Carlos, Ó, eu vou então, falar, assim, vou falar, Gi, olha só. Eu vou aproveitar e agradecer a oportunidade de estar com vocês. Achei a palestra do Carlos muito boa, bem colocada, muito equilibrada. É claro que num contexto de tempo bem compacta, né? Mas, como ele falou, a ideia é você fazer a sugestão e deixar com que cada um avalie e coloque no contexto de cotidiano, né, pessoal. E eu acho que esse é o ponto. Cada um deve fazer a sua autoanálise. E essa é a chamada. Obrigado, Carlão. Obrigado, Gisele, pela oportunidade. Um grande abraço para vocês. Se cuidem. Valeu, Maninho. Obrigado, a gente que agradece, né? Ah, Mais peraí, alguém? Alexandra quer falar um negócio aqui. Tá, então Oi, fala aí, Alexandre. Boa oi, noite. pessoal. Só para dizer que adorei também, estava acompanhando aqui com o César. E parabéns, Carlos. Sempre bom ouvir você, tá? Beijo, saudade de todos. Obrigado, Lê. Obrigada. Para finalizar, eu achei esse negócio ali do conhece-te a ti mesmo e você conhecerá o universo e os deuses, cara, fantástico, né? Não existe limite, você vai entrar em contato com muitas coisas que você acaba não entendendo ou não vendo, mas precisa se conhecer primeiro. Gostei, cara, gostei. Achei fantástico esse complemento ali da frase. Quero conhecer esse templo lá, ainda vou lá, Carlos. Um abraço. Amém. Amém. É isso aí. É isso aí. Mais alguém? Não. Carlos, então, assim, em nome da UEC, da União Espírita Cristã de Juazeiro do Norte, a gente agradece. Eu, em particular, agradeço de coração a você, meu amigo. Você é meu amigo, meu irmão, amigo de longa data, né? Tenho você dentro do meu coração. Você é um amigo muito querido. Eu agradeço pela tua disponibilidade e por trazer um tema assim tão complexo e tantas reflexões, tá? Que isso, eu acho assim, que isso ajudou bastante, né? E que isso sirva para a gente, sabe? Para desenvolver, a gente se desenvolver como pessoa, como ser humano, para a gente melhorar um pouquinho, que nem eu digo, é um passo por vez, né? É um passo, para certeza. não falo para anônimo, é um passo por dia, né? Cada dia é um passo diferente, né? Eu agradeço, Carlos, principalmente por saber que o que nos separa é tão pequeno, sabe? Que é a distância física que a gente tem, diante da grandeza que nos une, que é o amor pela doutrina dos espíritos. Valeu, meu amigo, obrigada mesmo, viu? Obrigadão. Eu agradeço, Gi, a oportunidade. Agradeço ao EC de novo pela oportunidade de estar aqui. Gi, você também que me chama sempre. Tô aqui. E é uma satisfação enorme ver tantos amigos aqui hoje, né, que acompanhando a palestra aqui. Até fiquei emocionado aqui. A gente fica, né? É tão bacana essa amizade que a gente tem, né? E esses amigos que trilharam com a gente uma vida. Eu digo que a gente, com certeza, nós somos tudo espírito afim, né? Não é à Com toa certeza. que a gente está aí, né? Até hoje que a Com, gente está aí, né? com Obrigada certeza. mesmo.
Aqui está a nossa amiga lá, está agradecendo, dizendo que a tua palestra foi excelente. Obrigado. Mais uma Obrigado. vez. Boa noite a todos, né? Fiquem com Deus. Carlos, a gente pede agora para você fazer a prece final para encerrar a palestra para a gente. Pode Com ser? certeza. Pode Então, sim. tá bom. Com Obrigada. certeza. Bem, meus irmãos, então, depois dessas palavras, todo esse conhecimento passado aqui, que é, como eu falei, é um grãozinho de areia no universo, eu diria assim. Peço que todos acalmem seus corações. Se quiserem fechar os olhos, fechem os olhos. E vamos agradecer, né, a oportunidade de estarmos aqui, neste mundo, nesse dia, unidos, mesmo que virtualmente, aqui todos nós olhando para o mesmo lado, eu digo assim, e que possamos seguir na nossa caminhada, que sejamos iluminados por Deus, sejamos bem orientados pelos Espíritos, pelos nossos mentores, que nossa caminhada seja profíncua, que seja leve, que possamos galgar todas as dificuldades, suplantar todos os problemas, com fé em Deus, que nós vamos conseguir tudo o que nos é merecido. Que nós recebamos as bênçãos divinas, que Deus possa iluminar todas as famílias de vocês, abençoar todas as famílias de vocês e que essa oportunidade que eu tive hoje aqui, agradeço imensamente, de trazer um pouquinho do que eu estudei, que eu sei. E, por favor, gostaria de encerrar a minha participação, a minha oração, as minhas palavras, digamos assim, com uma oração tão bacana, tão linda, que nós rezamos sempre aqui em casa, que é um Pai Nosso. Se me permitirem, vou dar início. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Obrigada. Deus. Obrigada, Que meu assim amigo, que seja. assim seja. Até. Tchau, tchau. Boa noite.